hoje é o Dia Mundial da Água. E eu, como Vossa Excelência, que tenho profunda preocupação com o meio ambiente, gostaria muito de vir à tribuna e fazer o pronunciamento que eu própria preparei, principalmente porque venho de uma cidade banhada pelo maior rio do planeta, que é o Rio Amazonas. Aliás, a cidade onde encontram-se o Rio Negro e o Rio Solimões, formando o Rio Amazonas. Mas, infelizmente, uma cidade onde 500 mil de pessoas sobrevivem todos os dias sem água encanada nas suas casas. Mas, diante de todos esses pronunciamentos que me antecederam, senhor presidente, eu não posso também deixar de falar desse assunto. Estamos há algumas semanas já utilizando a tribuna para falar sobre isso. Amanhã eu virei à tribuna e farei questão de ler o pronunciamento sobre o Dia Mundial da Água, tecendo comentários sobre os problemas vividos pelo povo do meu estado e, sobretudo, da nossa capital, Manaus. Mas quero aqui, dando continuidade ao debate estabelecido, que eu considero o principal tema no dia de hoje do nosso país, porque, afinal de contas, o que está em xeque é a própria democracia. O que está em xeque não é o mandato de uma presidenta só eleita democraticamente. O que está em xeque no país é a própria democracia. Nesses últimos dias, nós temos tomado conhecimento pelas mídias sociais, pela internet, pelas rádios, televisões, de uma série de atos que estão ocorrendo. E também, infelizmente, temos tomado conhecimento de uma série de conflitos que ocorrem Brasil afora. E, senador Lindbergh, muito me entristeceu ver o que eu assisti no dia de ontem. Um grupo de estudantes, de um lado, defendendo o golpe, a favor do impeachment contra a presidente Dilma, e, do outro lado, um grupo defendendo a democracia, muito que lá não estavam nem a defender o governo da presidente, somente defendendo a democracia e contrário ao golpe. E a polícia militar chegou e agiu de uma forma extremamente violenta contra o grupo que se colocava contra o golpe. Lamentável. Mas o que ocorreu a partir daquela ação de ontem? Uma ação que eu repito, arbitrária, que vem se repetindo, são sedes de partidos políticos como o meu, que ontem, em Goiás, recebeu um coquetel caseiro, Molotov, do Partido dos Trabalhadores, que vem sendo atacado, são casas de parlamentares que vêm sendo ameaçadas de invasão. Mas a cada ação vem uma reação. E o que é que aconteceu no dia de hoje? Eu recebi também pelas mídias sociais um ato, senhores senadores, gigantesco na PUC de São Paulo, contra a violência, contra a intolerância, contra o golpe. E é esse o caminho que nós estamos trilhando. E aí eu não me conformo, acho que nós temos que parar de passar a régua na seguinte questão. Parece, porque é isso que a imprensa diz todos os dias, repete todos os minutos, que quem é contra o impeachment é a favor da corrupção, ou, no mínimo, contrário às investigações da corrupção. E eu tenho dito aqui, tenha santa paciência. Acho que algumas pessoas bem intencionadas, Brasil afora, têm que abrir os olhos para o que de fato vem acontecendo. Desde os últimos dias vem sendo divulgado e publicizado aquilo que a gente já fala há algum tempo. Está em curso no país um grande acordão para tirar ilegalmente, através de um golpe, a presidente do poder. E, senador Moca, vamos voltar a falar sobre esse assunto. Tirar a presidente do poder e, mesmo antes disso, já estão montando o governo, já estão escolhendo os ministros para as áreas de economia e tudo mais. O que é isso? Aí dizem, não, mas o processo de impeachment é legal, constitucional e está em curso. Se aprovar o impeachment, ela sai. Se rejeitar, ela fica. Mas para o impeachment ser aprovado, tem que ter uma razão. E, aliás, hoje já foi decidido pelo próprio presidente da comissão o que vale e o que será analisado pela comissão do impeachment é tão somente o que consta na peça. E o que é que consta na peça inicial? Os decretos assinados no ano de 2015, abrindo créditos suplementares. É isso que consta. Daí eu pergunto,
aos senadores e senadoras que conhecem até melhor do que eu a legislação, a prática de todos os governos que militam na comissão de orçamento, se isso caracteriza crime que justifique a subtração de um mandato democraticamente conquistado, como foi o mandato da presidenta Dilma. Mas a isso, e eu fico assim com uma sombra muito forte, uma luz muito forte de esperança, porque vejo que a sociedade não está paralisada. Ontem, os meninos, os jovens, as meninas da USP sofreram, mas não foram para casa de cabeça baixa, não, voltaram para fazer um movimento maior do que havia sido feito ontem. Fiquei muito feliz também de ver a manifestação espontânea de escritores, homens e mulheres do livro, como eles se denominam, e que elaboraram um manifesto contra o abuso de poder e a intolerância. Já há mais de 1.500 assinaturas nesse manifesto, que era do desconhecimento de todos. Eu não tinha conhecimento disso, e por quê? Porque eles faziam numa rede fechada, de Facebook, de e-mails, são escritores, poetas, críticos literários, tradutores, donos de editoras, diagramadores, mediadores de leituras, bibliotecários, gente do livro, gente da cultura. Como? Vou citar aqui alguns nomes, porque, repito, são mais de 1.500 homens e mulheres vinculados ao livro que assinam esse manifesto. Vou ler alguns nomes, começar, sabe por quê? Milton Ratum, um belo escritor da minha terra, do estado do Amazonas, Chico Buarque de Holanda, Laerte, Aldir Blanc, Antônio Cândido, Fernando Moraes, Lira Neto, aí vem João Paulo Cuenca, Marcelo Moutinho, Marcelino Freire, Angélica Freitas e tantos outros. E o que eles dizem, o que eles destacam? Que o que está ameaçado hoje no nosso país é a ordem constitucional. Nós temos hoje claramente uma ameaça à institucionalidade. Então, eles que percebem a necessidade de democracia, para que a leitura sobreviva agora e sobreviva para a história, eles entendem que esse não é o momento de ficar parado, esse é o momento de agir. E aqui não tem nenhum funcionário público. Aqui não tem, vai ver que a maioria não tem nem filiação partidária, porque aqui tentam dizer também, não, os que vão para a rua do outro lado, esses são só os filiados aos partidos, os funcionários públicos. Não são só esses, não. Olha o que eles dizem em determinado trecho do manifesto. Ao percebermos as conquistas democráticas ameaçadas pelo abuso de poder e pela violação dos direitos à privacidade, à livre manifestação e à defesa, combinados à agressividade e intolerância de alguns e a indesejada tomada de partido por setores do Poder Judiciário, convocamos os profissionais do livro a se manifestarem em todos os espaços públicos pela resistência ao desrespeito sistemático das regras básicas que garantem a existência de um Estado de Direito. Dizemos não a qualquer tentativa de golpe e, mais forte ainda, dizemos sim à democracia. E aí, segue, senadora Regina, na sequência eu concedo a parte a Vossa Excelência, relatando o seguinte, que, infelizmente, hoje, nessa situação que podemos caracterizar de intolerância que nós estamos vivendo, a gente que diz o seguinte, que pensa que ser contra a intolerância significa aceitar a corrupção. É isso que prevalece, porque é isso que os meios de comunicação passam para a população no dia de hoje. Mas não tem apenas esse manifesto. Hoje pela manhã, e o orador que me antecedeu falou sobre isso, hoje pela manhã teve um belíssimo ato no Palácio do Planalto de juristas pela democracia. E o que disse o governador Flávio Dino, ex-juiz federal, que para seguir a carreira política abdicou da sua carreira jurídica. O que ele diz? Se juiz quiser fazer passeata, basta pedir demissão, mas não use a toga para fazer política. Essas foram as palavras dele hoje pela manhã. E eu tenho inúmeras frases aqui, senadora Regina, uma melhor do que a outra, dita pelos juristas.
hoje pela manhã. Mas segue aqui a conduta política no judiciário brasileiro e as arbitrariedades na condução da Operação Lava Jato, ela tem sido condenada, porque o judiciário não pode mandar diz o seguinte, o governador Flávio Dino, ex-deputado e ex-juiz federal, o judiciário não pode mandar carta para passeata. E se o juiz, o procurador quiser fazer passeata, há um caminho, basta pedir demissão para o cargo. O que não pode é politizar a justiça. Não pode. Eu tenho aqui, que quando nós viemos aqui à tribuna e criticamos muito, senhores senadores, a condução coercitiva do presidente Lula, sem qualquer base legal, qual foi a resposta que eu ouvi de muitas pessoas? Ah, mas foram 117 antes e ninguém falou. Pois bem, hoje foram, sabe quantas mais? 28. 28. E o artigo do Código do Processo Penal, que deveria aqui estar citado na peça do juiz, está aqui, o Código do Processo Penal, o Decreto-Lei 3.689, de 1941, que é o que está em vigor, que diz que sempre que possível o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Inciso 1º, se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem motivo justo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Isso é condição coercitiva. Pois bem, aqui, nessas condições coercitivas de hoje, o juiz, ele diz o seguinte, apesar de toda a recente polêmica sobre a medida, ela envolve a restrição de liberdade muito momentânea, apenas para a tomada de depoimento. E ele alega a necessidade de tomar concomitante todos os depoimentos do dia de hoje. Ora, nós não somos contra a corrupção, pelo contrário. Contra a corrupção é aquele que não deixa o Ministério Público ter autonomia como não deixou no passado. É aquele que não valoriza as instituições, aquele que não valoriza as leis da transparência. E esse governo jamais pode ser acusado disso. Eu me lembro com muita o dia que eu estava no Palácio do Planalto, o palácio estava em obras, era aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, quando foi feita a sanção da lei, pela presidente Dilma, da lei da transparência. Isso é algo fenomenal que aconteceu nos últimos tempos. Então, eu lamento... Vossa Excelência me concede uma parte? Eu concedo à senadora Regina para concluir a Vossa Excelência. Muito e concluo, obrigado. Senhor presidente. Senadora Regina. Obrigada, senadora Vanessa. Eu queria só complementar algumas coisas que a senhora diz, assim, constatações do que aconteceu na sexta-feira, por exemplo. A matemática é impressionante, né? Essas pessoas ainda dizem que não tem parcialidade, mas você percebeu a matemática dos mesmos contadores de gente na rua, né? Chegaram ao ridículo de dizer que na Paulista tinha só 95 mil pessoas. E você vê a foto, não tem quase diferença da de domingo para de sexta-feira. Mas é a parcialidade nas mínimas coisas. A impressão que a gente tem é que já tem um acordão, né, essas conversas aí montando o governo, para parar a Lava Jato assim que passar o impeachment, né? Vai aparecer o engavetador geral da República de novo e vai parar. Porque o Cunha não estaria com tanta desenvoltura, com a pressa que está para fazer, acho que vai fazer sessão até na Semana Santa, para contar logo o tempo, ele não estaria com essa desenvoltura toda, não fosse a certeza que depois disso não acontece nada com ele. E olha que ele é o primeiro réu produzido na operação. Então, a gente precisa, o noticiário, a Globo no domingo, ela começou às 6 da manhã, chamando as pessoas, mostrando as pessoas chegando no metrô, nos ônibus, 6 da manhã, e foi o dia inteiro fazendo chamada. Na de sexta-feira, ela deu um flashzinho. Ela não se interessou pelo assunto. Aí depois faz os comentários a partir do que a polícia diz, de quantas pessoas tem, né? Então, o que é certo
é que esse país está dividido. Então, é como o Humberto falou, passou impeachment, muita gente está enganada achando que no outro dia fica tudo maravilhoso. O Temer assume, o vice-presidente é o Cunha e a gente vai ficar quietinho assistindo a derrocada desse país. Então, estão muito enganados, acho que a gente precisa refletir, porque eu não sei como é que vão se sentir essas pessoas que estão fazendo a defesa do impeachment no dia seguinte, no dia que o Temer viajar, tendo como presidente da República o Eduardo Cunha. Eu queria que alguém explicasse isso. Obrigada. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senadora Regina, incluo em meu pronunciamento, e Vossa Excelência tem muita razão. As pessoas, elas estão sendo levadas pelo senso comum que foi construído pela mídia no nosso país. Eu lamento muito que isso venha acontecendo e à margem e à revelia da lei. Senador Lindbergh, para que possa concluir. Senadora Vanessa, Vossa Excelência é uma guerreira, uma combativa senadora, que defende suas posições, aqui está sempre nesse combate. Eu queria só dizer em relação à manifestação dos estudantes, ver a UNE, eu já estava lendo a postagem da nossa presidente da UNE, Karina, que estava nesse evento da PUC, né? E a Polícia Militar de São Paulo, infelizmente, é assim. Quando são aquelas outras manifestações, que tem o pessoal que pede intervenção militar, a Polícia Militar recebe flores, tira selfies. Agora, quando é manifestação de professor, manifestação de estudante, ela é extremamente agressiva, autoritária, violenta. Essa é a Polícia Militar de São Paulo hoje. Nesse episódio da PUC, parece que ela tomou lado. Ela tinha dois grupos se manifestando, um a favor do impeachment e outro contra. E ela tomou lado. Agora, senadora, quando Vossa Excelência falou das manifestações, olha, está acontecendo algo novo no país. Eu falei isso, a característica das manifestações de sexta-feira não eram manifestações de militantes partidários. Tinha uma juventude, tinha professor, tinha advogado, tinha muita gente que veio para as ruas defendendo a democracia. Isso está muito forte, por quê? Porque tem um atropelo legal visível. Querem tirar uma presidente da República sem base jurídica, com pedaladas e decretos suplementares. A condução do presidente Eduardo Cunha, os exageros do Poder Judiciário, essa caçada contra o presidente Lula. Então, eu acho que está surgindo algo novo aqui, que a gente tem que observar bem, e vocês... Eu vou encerrar, senador Medeiros. Eu tenho certeza que no dia 31, os nossos atos vão ser muito maiores do que esse. No próximo dia 24 vai ter também a Frente Povo Sem Medo, Guilherme Boulos, do MTST e várias entidades. Vai ter um ato em São Paulo, também vai ser um ato expressivo. Então eu concluo dizendo o seguinte, ao contrário do impeachment do Collor, que unificou o Brasil, que nós estamos vivendo hoje, está dividindo profundamente a sociedade brasileira. Parabéns pelo pronunciamento de Vossa Excelência. Eu é que cumprimento, senador, Vossa Excelência, pela garra, pela disposição em colaborar nessa luta que a gente tem repetido, apesar de poucos nos ouvirem. Não é uma luta só em defesa da presidente, é a luta da Constituição, é a luta em defesa da democracia. Se, presidente, se me permitir, para eu concluir de vez... Senadora Vanessa, aqui eu estou recebendo bastante sinalizações dali do plenário. Sim, mas o senador Randolfo... Serei breve, presidente. Serei breve, senadora Vanessa. Serei breve. Até para comunicar aqui ao plenário, aproveito o pronunciamento de Vossa Excelência para comunicar aqui ao plenário que eu estou retomando uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada na CCJ desta Casa. Uma proposta de emenda constitucional, senadora Vanessa, do seu colega do Amazonas, o então senador Arthur Vigílio. Nessa proposta de emenda constitucional, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em 2006, o senador Arthur Vigílio e outros senadores propunham o seguinte: alterava o artigo 79 e 81 da Constituição Federal. Para que, em caso de vacância do cargo de presidente, o vice-presidente substituísse provisoriamente e convocasse novas eleições no prazo de 90 dias. Eu acho, senadora Vanessa, diante dos acontecimentos, existe, por um lado,
sobre, não somente em relação a presidente, mas em relação à chapa presidencial. Eu acho que era o momento de retomarmos essa proposta de emenda constitucional, porque se por acaso proceder o impedimento da presidente, o que eu considero mais justo e adequado é que nós possamos ter novas eleições no Brasil. O vice-presidente da República, como é em várias democracias no mundo todo, convoque novas eleições no prazo de 90 dias para resolver o impasse constitucional. Porque o que eu temo, senadora Vanessa, é o acirramento do clima que já está hoje. O que eu temo é o acirramento, principalmente, desse clima nas ruas. E, sinceramente falando, a eventual posse do vice-presidente Michel Temer, ao contrário do que alguns pensam, no meu entender, não trará estabilidade nenhuma para a República. Eu agradeço a parte, apenas um reparo para concluir, senador. Eu acho que até devemos discutir essa proposta de emenda constitucional. Entretanto, precede, no meu entendimento, o debate sobre esse tal impeachment. Com que base jurídica? Querem votar o impeachment, que tem um conteúdo técnico, mas com os olhos voltados para as ruas. O que é isso? Quando que uma crise pode justificar a queda de uma presidente ou de um presidente eleito democraticamente no país? Então, concordo com Vossa Excelência, mas precede o debate profundo, senador, sobre o impeachment que querem aplicar contra a presidente. No nosso entendimento, sem nenhuma base legal, sem nenhuma base jurídica. Muito obrigada, presidente. Peço desculpas a Vossa Excelência pelo tempo. E com a palavra, a senadora Fátima Bezerra. Comunicação na diabo é 10? Não, sim. Então tá. Então, sim. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, os olhos do mundo estão voltados para o Brasil nas últimas semanas, especialmente os olhares daqueles comprometidos com a defesa da democracia, com a defesa dos direitos humanos. Começa a tomar força não só no Brasil, como nos países que prezam a democracia, uma indignação crescente sobre os rumos que está tomando o nosso país. Na última sexta-feira, mostramos que aqueles que defendem o respeito à Constituição são em muito maior número do que diz a Rede Globo. Mais ainda, as notícias veiculadas no final de semana deixaram claro para todos que, não apenas no Brasil, mas em todas as partes do mundo, cada vez mais vozes estão se levantando contra aqueles que insistem em atacar as garantias do Estado democrático de direito e colocar em risco a nossa democracia. Está cada vez mais explícito o que já estamos alertando desta tribuna faz tempo. O que está acontecendo neste país não tem nada a ver com combate à corrupção. Quem está tentando acabar com as investigações não somos nós. Só defendemos que as investigações sejam republicanas, que elas não sejam seletivas. O que está acontecendo, senhor presidente, é um plano orquestrado com a conivência de grande parte da mídia, de parte do judiciário e de grande parte da oposição para derrubar o governo à força e destruir o PT e o nosso maior líder, que é o ex-presidente Lula. A essa tentativa de aniquilar uma força política com uma perseguição implacável se dá o nome de fascismo. Já vivemos isso em nossa história com a perseguição às esquerdas durante a ditadura militar e as consequências, todos nós sabemos, foram devastadoras. O golpe que estamos enfrentando tem diversas faces. Muitos senadores já ocuparam essa tribuna citando ações espúrias de diversas matizes, mas eu vou chamar a atenção para o fato de que a opinião pública internacional começa a se levantar. A denúncia do golpe ganhou, portanto, escala internacional. As vozes de alerta se levantam pelos 4
cantos do mundo. Vou relembrar aqui apenas algumas das muitas declarações do final de semana. Por exemplo, o secretário-geral da OEA, Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro, disse considerar imprescindível que, abre aspas, o mandato constitucional da presidenta Dilma seja assegurado, conforme a Constituição e as leis, por todos os poderes do Estado e todas as instituições do país, assim como se deve evitar o menosprezo de sua autoridade, venha de onde vier. Fecha aspas. Apesar de deixar claro que defende a continuidade das investigações da Operação Lava Jato, o secretário da OEA chamou a atenção para a responsabilidade de não se colocar em risco a democracia. Com ele, líderes sul-americanos, referências nos países que governaram ou ainda governam, também levantam suas vozes para denunciar o que está em curso no Brasil e em outros países do bloco. O presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, que também preside a Unasul, já soltou uma declaração pedindo que se respeite a ordem constitucional do mandato da presidenta Dilma. Uruguai, Venezuela, Argentina, Equador e Bolívia também expressaram seu apoio ao governo da presidenta Dilma e deverão firmar uma posição comum na Unasul sobre a crise vivida no Brasil. Da mesma forma também, senhor presidente, o Prêmio Nobel da Paz, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, enviou carta em solidariedade à presidenta Dilma e ao ex-presidente Lula. Ele lembrou que, abre aspas, a corrupção não se combate violando a Constituição, combate-se com transparência e mais democracia. Fecha aspas. Para ele, também, existe uma condenação antes de se saber se as denúncias são verdadeiras ou não. Quero ainda, senhor presidente, acrescentar o movimento que ganha força no país, portanto, se colocando firmemente contrário a essa tentativa de golpe urdida no nosso país por setores da oposição, né, por parte da mídia empresarial e, infelizmente, por parte do Poder Judiciário. Hoje mesmo, no Palácio do Planalto, nós tivemos um belo ato, senador Lindenberg, quando mais de 100 advogados, dezenas de entidades, as mais representativas da sociedade, lá estavam para afirmar a sua posição de defesa pela em defesa da democracia. Foi um ato que está repercutindo, repito, pelo seu grau, né, de representatividade, porque lá estavam juristas, lá estavam entidades as mais representativas da luta em defesa do povo brasileiro, no que diz respeito à defesa da legalidade democrática. Quero ainda aqui também fazer coro aos que aqui já destacaram o manifesto dos artistas e intelectuais, que se colocam também claramente contra o golpe e na defesa da democracia. Um manifesto que tem símbolos da luta em defesa da democracia, nos mais diversos campos em que atuam, seja no campo da literatura, seja no campo da música, como Chico Buarque, como Marcelo Rubens Paiva, como Antônio Cândido e tantos outros. O manifesto divulgado nesta segunda-feira contra as ameaças à democracia e às liberdades individuais já conta com a assinatura de mais de 3.000 pessoas. Quero ainda aqui, senhor presidente, destacar o apoio da Igreja. A Igreja Povo de Deus em Movimento, um coletivo de paróquias, comunidades, padres, leigos e leigas, religiosos e religiosas, também já se pronunciou através de nota, alertando para a necessidade de se garantir
que a Operação Lava Jato tem um caráter republicano, punindo quando se tem provas de ilegalidade cometidas e não pirotécnico, visando a promoção de um ou outro herói da nação. Quero aqui também destacar o papel da CNBB, que já se manifestou diversas vezes, deixando claro que não apoia golpes. O sermão proferido pelo bispo de Crateús, Dom Ailton Meneguzzi, no último domingo, resume muito bem o pensamento da maioria dos quase 500 bispos do Brasil. Ele disse que a CNBB não concorda com corrupção, apoia a investigação de denúncias e que, se comprovada, puna-se os culpados. Abre aspas, mas veja bem, disse ele, o que está acontecendo no Brasil é que já estão tratando de criminosos antes exatamente de se provar as coisas. Dom Meneguzzi lembrou que a corrupção está em todos os partidos políticos e não apenas no PT, e que a CNBB não aceita que partido político nenhum aproveite essa crise para dar golpe no país. Diz ele ainda, nós não estamos interessados de trocar governos simplesmente. Nós queremos que o país seja respeitado, que os cidadãos brasileiros sejam respeitados. É isto que quer exatamente a CNBB. E ainda alertou o bispo Dom Meneguzzi, abre aspas, tem muita gente lá pousando de santinho, mas que nunca pensou em pobre e não pensa em pobre. Estão fazendo discurso bonito porque querem o poder.